Certo. Olá, pessoal. Então, nós estamos aqui fazendo uma abordagem que envolve aspectos democráticos que a gente já estudou, que envolve processo de socialização que a gente já estudou, e vamos aqui para um âmbito de análise dos sociólogos mais clássicos no que se refere à política, poder e Estado. Aqui no nosso material, na página 124, nós temos aqui algumas considerações do que seriam, aqui no tópico, as primeiras palavras, e faz uma referência ao impeachment do então presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello. E aqui diz o seguinte, né? O impeachment de Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito após 29 anos sem eleições diretas para o cargo, mostra que a legitimidade do Estado depende de diversos fatores sociais para sustentar o poder de seu maior representante. Collor foi eleito por um partido pequeno, o Partido da Reconstrução Nacional, PRN, né, atual Partido Trabalhista Cristão. Governou o país por meio de medidas provisórias e populares e foi alvo de denúncias de corrupção. Em pouco tempo, viu-se confrontado com intensas manifestações de rua que exigiam a interrupção de seu mandato e construíram o chamado Movimento Fora Collor, caracterizado pela atuação de jovens cara pintadas. Em 1992, Collor renunciou após a Câmara de Deputados ter votado pelo seu impeachment. Aqui é um contexto histórico. A sociologia, ela jamais vai fugir do contexto histórico e social. Então, quando nós falamos em poder, política e Estado, a gente retoma, mais uma vez, conceitos que envolvem a democracia e a socialização. Compreender que, mais uma vez, quando a gente fala em política, poder e Estado, nós não estamos falando apenas em uma vertente que se refere de quem está no poder, né, quem está, no caso, enquanto representante da população, do povo, mas também a população em si. Aqui no nosso material, esse exemplo do impeachment do presidente Collor é para demonstrar que a população, ela também tem voz, e a população, ela também pode ter o poder. E esse poder, quanto à política, a uma democracia representativa, ela não se refere apenas à hora do voto, né? Se a população ela está insatisfeita com aquele governo, mesmo pela eleição, né? O que se entende aqui com essa referência ao Collor é que mesmo que tenha sido eleito, se há uma insatisfação, se o governante ele não gere a nação da maneira adequada, né, a população ela tem total voz para retirar esse governante do poder e fazer as suas manifestações. Oi, Lilian. Lilian, você ia falar comigo? Pode falar. E Leonardo, pelo que eu entendi, não, acho que vai ser o dia que vocês não virão, mas o Expedito vai mandar direitinho, tá? Oi. O último tópico do Bernoulli, os contemporâneos, estuda, quais sociólogos que... Porque o direcionamento está péssimo. Lilian, o simulado Bernoulli, ele é um simulado externo. Então, ele é elaborado pelo próprio Bernoulli. Não sou eu que defino os roteiros, então eu não tenho acesso a questões e nada mais. Eu vejo a prova depois que ela é disponibilizada para vocês. Acredito que quando essa abordagem da sociologia contemporânea, é muito difícil fazer uma definição sobre quais autores estudar. Possivelmente, né, pode cair algo pontual, mas será para uma leitura e interpretação daquele texto ou uma análise com temáticas contemporâneas que envolvam tecnologia, meio ambiente, trabalho,
coisas nesse sentido, né? Acredito que seja nessa perspectiva. Em cada tópico que a gente está estudando aqui, aparece, né, alguns pensadores contemporâneos. Então, quanto a esse roteiro, é que não tenho como fazer uma definição específica de qual seria, porque existem inúmeros, tá bom? Então, atentar basicamente para interpretação, para ter cuidado com a leitura da questão e interpretar, ter atenção ao comando, né, aquilo que a questão está solicitando. Lília, eu conversei já com a turma que será o capítulo 4, tá bom? O capítulo 4 que a gente veio trabalhando desde junho, então já foi bastante comentado, discutido, né? Vimos tudo bem tranquilamente, certo? Próxima semana também, acredito que no mais tardar amanhã, deve estar saindo para vocês o roteiro e explicando tudo direitinho como será a avaliação, certo? Vamos lá? Vamos voltar? Então, é o seguinte, gente. Aqui esse momento inicial aqui da nossa leitura. Então, para identificar a ideia de que poder político e Estado é algo que se refere a todos os indivíduos, né? A todo mundo que é cidadão, a todo mundo que vive em sociedade. E aí, aqui no nosso material, nós vamos ter algumas distinções, né? Algumas divisões de tópicos. Oi, Amanda, pode falar. Eu tinha besteira, porque enquanto você está falando em relação a Estado e poder, por exemplo, eu acho que tem como fazer tipo uma pequena relação disso com um livro do Lenin, que o nome dele é O Estado e a Revolução, que fala que o Estado em si, ele não seria uma forma grupal de fazer a socialização entre pessoas, e que é basicamente isso que a senhora estava falando, que devia ser, tipo, a população tinha que dar uma tomada de poder para que assim a socialização seja garantida para todos, em todos os aspectos, mas não quer dizer que ele tem que ser absolvido, ele só tem que ter uma nova organização. Certo, Amanda. Eu vou esperar bem que a Raíssa me dizer em qual o sentido aqui desse pensamento do Locke, porque foi mais ou menos a mesma consideração que vocês fizeram, né? A ideia aqui é que a gente compreenda, nós vivemos em um modelo democrático, ponto, né? Nós e a maior parte do mundo é um modelo democrático, que tem eleições e tudo mais para a escolha dos seus representantes, a democracia representativa. Mais adiante, aqui nesse capítulo, nós vamos estudar os governos ditatoriais, né? Os governos autoritários, na verdade. Governos autoritários, aqueles que tiram da população o direito à manifestação. Então, Amanda, quando você me traz essa referência, é a gente compreender que a população, ela tem um direito a manifestar-se, né? Seja em que sentido for, e principalmente em relação a esse governante. Acredito que o maior exemplo que a gente tem disso é a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade no que se refere a isso, tendo ali como seus lemas igualdade, liberdade, fraternidade. Então, aqui é só um pensamento inicial, né? Uma referência inicial às formas como os indivíduos eles podem lidar com essas noções de política e poder. Aqui eu retomo com vocês até o pensamento do Aristóteles. O Aristóteles não dizia que o homem é um animal político? Né? O homem é um animal político. Isso significa que é da nossa natureza ser político e fazer política. Não no sentido que a política foi adquirindo ao longo do tempo. Né? O ser político é se relacionar com os outros, é um processo de socialização, de vivência, ter uma boa relação, conseguir conversar. Ao longo do tempo, mudou-se essa concepção de fazer política ou de ser político para o indivíduo comum
e nós concedemos o título de político àquele que é eleito, né? O que a gente tem que compreender é que não necessariamente apenas aquele que foi eleito, que está apenas nos representando, é que tem em suas mãos o poder ou a questão da política, né? Que isso vai interferir diretamente na noção do Estado como um todo. Para a gente compreender isso de uma melhor forma, nós vamos analisar aqui, hoje, né, agora, um dos pensadores, né, um dos sociólogos que são referência na sociologia clássica, que é Max Weber, Amanda. E o Max Weber, ele vai definir alguns tipos de dominação. E essa dominação, ela vai se referir principalmente no sentido do poder, né? Aquela história lá de que se existe um dominador, é porque existe um dominado. E vice-versa, se existe um dominado, é porque existe um dominador. Então, sempre há essa relação de poder. E o Max Weber, ele vai fazer algumas classificações desses tipos de dominação na sua teoria. Aqui, ainda na página 124, no tópico Poder Político e Estado, eu queria destacar aqui só algumas considerações. Na parte do terceiro ponto, diz assim, é a quarta linha. Podemos entender que o poder como uma posse... Aí vocês podem destacar, viu? Podemos entender o poder como a possibilidade de exercer influência sobre a conduta de outros indivíduos em determinada relação social. Olha só aqui, a possibilidade, vejam a palavra-chave. Poder é a possibilidade de exercer influência sobre a conduta de outros indivíduos em determinada relação social. A política, aí vocês podem continuar destacando, a política pode ser vista como os meios pelos quais um sujeito ou grupo se organiza, exerce o poder ou o conquista. Olha que legal, né? Essas definições aqui. Já o Estado é um modo específico de exercício do poder e a forma como se organiza o sistema político na maioria das sociedades atuais. Então, existem sociedades tradicionais, nas quais o Estado não existe, e do mesmo modo o pensamento anarquista defende a autogestão sem a presença do Estado, para a construção de uma sociedade igualitária e justa. Mais adiante, na sociologia, a gente trabalha, né, os tipos de socialismo, por exemplo, e aparece a ideia do socialismo anárquico, né, em que a gente analisa essa ideia aqui na anarquia. Aí vamos aqui mais adiante, Nessa noção de poder, na página 125, aparece, então, a referência a Max Weber. Alguém pode fazer a leitura, por favor? No poder? Isso, André Lucas. De acordo com o sociólogo alemão Max Weber, o poder refere-se à imposição da própria vontade numa relação social, mesmo quando a resistência é alheia. Nesse sentido, todas as relações sociais que estabelecemos com indivíduos, instituições e coletividades são também relações de poder, que podem se apresentar de maneira explícita ou não. Por exemplo, as relações familiares são relações sociais carregadas de poder. Os membros de um núcleo familiar exercem poder uns sobre os outros em diferentes níveis. Os filhos, em várias situações, agem como base nas orientações e vontades dos pais. Quando um adolescente é convidado para uma festa de amigos, o horário em que deve retornar pode obedecer à orientação ou determinação dos progenitores. Embora... Pode continuar. Foi mutado, eu não tinha percebido. Não, pode continuar, parou só um pouquinho. Mas onde é que eu tava? Por causa que eu fui mutado, aí eu não sei onde é que eu parei.
Já estava na parte da comemoração. Acho que esse poder familiar pode ser caracterizado. Ah, embora ele desejar se ficar mais tempo na comemoração, esse poder familiar pode ser caracterizado como direto, explícito, quando o horário de retorno é claramente determinado pelos responsáveis. Você pode ir, mas deve retornar até a meia-noite. Ou indireto, no caso em que, apesar de não ter sido dito de maneira clara, o horário de retorno da festa é determinado pelos responsáveis. À meia-noite tenho de estar em casa, senão meus pais vão ficar preocupados. Nos dois exemplos, a conduta do adolescente foi condicionada pelos responsáveis que impuseram sua vontade. O jovem deveria estar em casa em um horário específico. Obrigada, André Lucas. Pessoal, queria destacar aqui com vocês esse primeiro parágrafo, tá, em que é essa abordagem do Max Weber em relação ao poder, em que ele diz que refere-se à imposição da própria vontade numa relação social, mesmo quando há resistência alheia. E olha só o direcionamento aqui, ó. Todas as relações sociais que estabelecemos com indivíduos, instituições e coletividades são também relações de poder, que podem se apresentar de maneira explícita ou não. Embora isso aqui seja uma leitura que faz a referência à teoria do Max Weber, a gente pode lembrar um pouquinho daquilo que a gente comentou sobre Foucault, né? Quando Foucault fala de uma sociedade disciplinar, quando ele fala, desculpa, sobre uma microfísica do poder, a ideia de que todas as relações que nós constituímos, elas acabam se definindo em uma relação de poder. E esse poder ele pode estar implícito ou não. O exemplo aqui que o livro nos dá aborda a instituição social que a gente mais fala, né? Que é a família. E essa família, né, não, André Lucas? A família, ela aparece, né, ela é tão citada sempre, porque a família é o primeiro núcleo de seres humanos que nós temos vivência. É na família que nós aprendemos as normas, os valores, as regras, né? É a família que nos insere no processo de socialização. E dessa forma, né, e para além disso, é na família também que nós temos essas primeiras noções de poder. E esse poder, a gente não vai nem analisar aqui, hein, Amanda? Socialmente, as configurações familiares, porque tradicionalmente falando, o chamado família tradicional, né? É o pai, né? O poder patriarcal, é o pai que tem o poder maior, né? Conta tudo. O pai é o gestor da família, tudo mais. Eu botei entre aspas aqui a ideia da família tradicional, porque isso vem, né, sendo desvinculado ao longo do tempo, né, ao longo dessas mudanças de paradigmas que a gente vem tendo na sociedade. Hoje a mulher, ela também pode, né, ser o núcleo ou centro de poder dentro da família, seja financeiramente, seja, né, em outros aspectos que envolvem a família. Aí, ainda... Oi, Amanda, pode falar. Não, tia, se a senhora quiser falar, pode continuar, fala depois. Não, pode falar. Ó, por exemplo, já que a gente tá falando de política, o Michel Foucault tem até aquele livro lá, que a gente fala muito, que é a obra Vigiar e Punir. Oi, eu não ouvi, Amanda, é porque tá ruim aqui a caixa. Fala de novo, por favor. Fala que o poder político, por exemplo, quando a gente está falando do Michel Foucault, ainda mais quando é na concepção política, tem aquela obra que o Tiago fala muito pra gente, que é aquela Vigiar e Punir, que ele fala exatamente isso, que a gente não cede o poder, a gente tem um poder através de uma relação de força, que é tipo, quem manda obedece. Que ele fala exatamente sobre aquela história que a gente falou nas primeiras aulas, que ela, por exemplo, a socialização dos presos, que ele faz meio um estudo sobre a legislação penal
e os métodos coercitivos e punitivos adotados nas prisões. Aí fala isso aí. É aquela história, Amanda. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? A ideia da sociedade, né? Não, André Lucas, já ouviu essa daí? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa aí vocês já ouviram, não ouviram, pessoal? É mais ou menos isso, né? Para além das teorias filosóficas. E isso, ó, pessoal, quando a gente fala no implícito e explícito, essa questão do poder, não necessariamente é alguém mandando em nós o tempo inteiro, mas esse poder, ele está ligado às nossas atitudes no nosso dia a dia, né? Tipo assim, não pode pisar na grama, né? Não pode correr neste ambiente. Então, isso é o quê? É um poder. É um poder de quê? Que está ali direcionando as nossas ações. Tá, né? E, olha, gente, depois que a gente começa a estudar esses conceitos mais clássicos, como lá que o Durkheim traz, Raíssa, ideia de controle, de coerção, assim como Max Weber, né? Que quando a gente analisar os tipos de dominação, vocês vão sempre, né, que a gente tiver alguma temática relacionada a poder, alguma coisa assim, a gente vai fazer sempre essa correlação, porque acaba não fugindo de nada disso. Eu acredito que toda vez que a gente fala em família, vocês lembram da ideia das instituições sociais, né? As instituições sociais são elas que vão nos direcionando. E, Raíssa, essas relações de poder, elas são intrínsecas nessas instituições sociais, para além da família. Aqui, continuando o exemplo, há até uma abordagem aqui dizendo, olha, que não necessariamente o poder na família, ele é apenas dos pais para os filhos, mas às vezes ela vem dos filhos para os pais também. Quando pais e adultos de uma família compram presente para a mesma criança, levando em conta o possível desejo dela, né? A conduta dos pais, quando ela é motivada diretamente, né, pelo desejo, pela vontade do filho, ela pode ser considerada também uma relação de poder. Eu acho essa leitura... Saúde. Desculpa, gente. Essa leitura, ela pode ser um pouquinho complicada, né? Por dizer que uma criança, ela exerce o poder, né? Mas aqui nós estamos fazendo uma análise sociológica, não antropológica. Será se há uma diferença? Deixa eu ler bem aqui, Raíssa. O Senhor das Moscas, né? Então, o poder, o estado da família, as coisas... Isso, Raíssa. Eu acho, pessoal, que quando a gente analisa, por exemplo, essas noções de poder, a gente tende a achar sempre em um viés negativo, né? Achar que esse poder é coercitivo sempre. Ele é até coercitivo, mas não necessariamente para o mal. Por quê? Porque a gente precisa de normas, de regras, de valores para que a gente consiga conviver, né, e viver em harmonia. Aqui na página 226, tem há um segmento aqui dessas ideias, e aí eu vou, né, vocês podem fazer essa leitura aqui com mais calma, porque vai trazendo mais ainda essas questões que envolvem exemplos, e eu queria citar bem aqui duas distinções. Na página 126, no segundo parágrafo, abaixo da imagem, diz assim: perceptível nas relações privadas, o poder apresenta contornos ainda mais claros que na esfera pública. Relações de classe social, controle social, exercício da autoridade, leis e normas sociais, poder dos governantes sobre os governados e indústria cultural são exemplos do exercício de poder na sociedade. Essas formas de poder caracterizam-se
pela capacidade de influenciar a conduta coletiva de um grande número de pessoas. Continua bem para mim, André Lucas, por favor. É o terceiro parágrafo. É que eu me desconcentrei aqui por um tempo, continua na página 125, né? Quando o empresário é página 126. Quando o empresário está... Alguém lhe mutou, minha gente. Quando um empresário estabelece as normas de conduta para os trabalhadores de uma empresa, de sua empresa, ele exerce poder sobre eles, na medida em que define o modo de agir desses indivíduos. No espaço da empresa e no exercício de suas atividades profissionais, a legitimidade para o exercício desse poder são as relações de produção vigentes, que permitem ao patrão determinar a conduta dos empregados, desde que não infrinja as normas previstas na legislação. Quando um governante, no exercício de sua função, estabelece normas e regras sociais que devem ser cumpridas por todos, também se configura uma relação de poder. Por exemplo, a decisão de um prefeito sobre os locais onde é permitido o estacionamento de automóveis interfere na conduta dos motoristas. A demarcação de vagas especialmente destinadas a idosos e portadores de necessidades específicas, da mesma forma, indica a regulamentação do espaço público. No caso, visando atender à demanda de um grupo social definido. O respeito a essas vagas especiais depende da aceitação social de que aquele direito deve ser reconhecido. Obrigada, André Lucas. Pessoal, vocês estão reconhecendo aqui, nessa leitura que envolve as questões de poder, todas as outras abordagens que a gente foi fazendo até agora, que envolvem instituições sociais e que envolvem o processo de socialização. Quando cita aqui essa questão do governante e de que ele, né, vai ali estabelecer por um decreto, alguma coisa assim, a questão dos estacionamentos, o que a gente compreende é que não necessariamente, por aquilo ali ser uma lei ou ser algo estabelecido, todo mundo vai agir de acordo, não é? E aí, Raíssa, a gente volta para a ideia da coerção e do controle social, que é o quê? A punição, no caso, a quem não segue essas regras. Aqui na imagem tem um exemplo que eu acho que ele é bem mais vigente atualmente, que seria o respeito às ciclovias. É claro que as vagas para idosos, para gestantes, para cadeirantes, em supermercados, em shoppings, muitas vezes elas são ocupadas por pessoas que não, né, têm essas prioridades, digamos assim. Só que, como se sabe que atualmente existe uma vigilância maior quanto a isso, e se eu não me engano, teve uma época que o Detran, né, o S-Trans, ficava, acho que era nos shoppings ou era no supermercado. Teve um tempo que eles estavam ali, né, de vez em quando passava e olhava quem estava na vaga, né, que não era a vaga correta do estacionamento. As ciclovias, talvez hoje elas sejam até menos respeitadas pelo fato das pessoas ainda não terem essa educação no sentido de compreender a importância ou o lugar do outro, né? De achar, é só uma bicicleta, ela pode andar na calçada, né? Ela não está precisando, não precisa que tenha uma via disponível a isso. E quanto a esse exemplo aqui das ciclovias, a gente tem vários exemplos de ciclistas que foram mortos, né? Atropelados, justamente porque
os motoristas dos automóveis não respeitavam a determinação do uso da ciclovia. Então é isso, pessoal. Quanto à questão do poder, né, então a gente viu, e a palavra-chave lá, ó, a possibilidade, né, a possibilidade de você exercer, né, a sua vontade, ou fazer com que o outro exerça a sua vontade. Não necessariamente isso é algo errado, errôneo, como no caso aqui de governantes, algum decreto, né, para conseguir ter essas normas, ou como no caso da família. E aí a gente vem aqui para uma análise das formas de exercício do poder. As formas de exercício do poder. O que a gente compreende aqui sobre essas formas de exercício, e a primeira denominação que aparece aqui seria o poder econômico. Poder econômico, temos o poder ideológico e o poder político. Vocês querem falar alguma coisa sobre esses três tipos de poder? Tem alguma ideia aqui, sem fazer a leitura de qual é a abordagem deles? Esse poder econômico está mais fácil, não está, não? Vou falar, Eu não saberia explicar a minha ideia. É meio que tá muito bagunçada para eu conseguir falar alguma coisa. Tá, e tem mais alguém que queira comentar alguma coisa? Deixa eu ver quem é que está aqui. Ana Beatriz, Ana Júlia, Ananda, Isadora. Beatriz, tá tão calada, Beatriz. Participou comigo hoje. E aí, pessoal, podem participar. Tá tudo ok, né? Então, ó, aqui a gente vê essas distinções. O poder econômico, ele vai se referir, basicamente, ao que a gente fala, né, ao dinheiro, a questões econômicas. Opa, tem mensagem da Raíssa aqui. Ó, o André Lucas aqui da bicicleta. Chegou agora aqui para mim. Deixa eu ver aqui da Raíssa. Quando as pessoas pensam em poder, elas geralmente pensam em uma coisa negativa. Mas, por exemplo, quando o Estado determina que os motociclistas não podem andar em meio aos carros, muitos desrespeitam, sendo que é a própria proteção deles. Sim, e isso, Raíssa, vai estar em qualquer estágio social, né? Essa leitura aqui, a questão do poder, né, que muitas vezes a gente se acha, algumas pessoas, né, acima da lei, me lembra muito o conceito do sociólogo brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, quando ele fala do homem cordial. Ele acaba dizendo que o homem cordial, ele não quer ser anônimo, ele quer ser tratado com privilégios, né? Ele quer estar acima da lei. Ou seja, ele não quer seguir as determinações ali que estão para todos, ou que ele não quer estar subjugado ao poder de ninguém. Tanto que, quando se fala em homem cordial, associa-se à ideia do jeitinho brasileiro. Que é tipo assim, né André Luca, o jeitinho brasileiro, que é basicamente fazer algo errado. Basicamente, dizer assim, não pode fazer isso, aí você dá um jeito de fazer aquilo sem burlar oficialmente as regras, né? Então, vamos lá, ó. Quando a gente vem aqui para essa questão do poder econômico, aqui no nosso material diz assim, consiste na utilização de bens materiais como forma de exercer influência sobre a conduta de indivíduos, instituições, sociedades. Nas últimas décadas, o controle desse poder coube ao capital financeiro. Desse modo, grupos como banqueiros exercem grande influência nas decisões econômicas da sociedade. Do Bob e Amanda, mas lá na frente a gente vai fazer um comentário. Tá bem aqui, ó, do lado, né? O Norvest Bob. Até mais adiante a gente vai fazer os comentários. E aí, então, o poder econômico, ele vai se referir basicamente a isso que a própria denominação traz, né? Que os bens materiais, de você ter, de certa forma, algumas vantagens por ser dono, né, desses bens materiais. Será que aqui a gente poderia fazer uma retomada lá de Karl Marx?
André Lucas, quando Karl Marx ele fala lá, né, da burguesia enquanto dona dos meios de produção, é mais ou menos isso, né? A burguesia enquanto dona do meio de produção, ela detém o poder sobre o proletário, que detém apenas a sua força de trabalho. Então, alguns anos aqui no Brasil teve a proposta e a reforma das leis trabalhistas, né? As leis trabalhistas, então, que houve basicamente algumas mudanças quanto à relação patrão-empregado, e aí se tornou, de certa forma, ainda mais distante uma conversa ou uma boa interação entre essas duas classes sociais, né, digamos assim. Oi, Amanda, você levantou a mão? Tia, rapidinho. E a gente também vai fazer uma relação do Bourdieu, que é a violência simbólica, por exemplo, quando a gente fala o negócio do proletariado, que a gente literalmente, sabendo da situação, algumas pessoas aceitam serem comandadas desse jeito. Até na Alemanha nazista, por exemplo, muitas pessoas tinham consciência do que estavam fazendo. Mas meio que elas, muita parte, né, escolheu fazer parte daquele negócio, porque tinha consciência das coisas. Ou foi determinado, por exemplo, o conceito de tirania. Muita gente pode estar vivendo no governo tirano, mas na cabeça deles é normal, porque foi implantado que aquilo dali já é normalidade entre eles. Amanda, a gente vai analisar isso mais adiante, quando Max Weber ele fala dos tipos de dominação, e ele fala sobre a dominação carismática. Dominação carismática. Porque nesses governos autoritários, não necessariamente, quer dizer, alguma parcela da população pode apoiar, porque ok, ela pensa mesmo daquela forma. Mas muitas vezes é algo que vai sendo inserido, né? Ideias que vão sendo inseridas. Por isso que o próximo tópico aqui era o poder ideológico. É o poder de quê? Das ideias, daquilo que é inserido, daquilo que vai sendo alimentado. E aí o Weber, né, gente, só para a gente finalizar, o Weber fala dessa dominação carismática, que é o quê? Quando um líder, ele consegue, por meio da sua fala, por meio da sua oratória, ele consegue direcionar as pessoas a fazerem algo, né? E aí nós temos dois exemplos totalmente opostos quanto a essa dominação carismática. Olha, André Lucas, nós temos Gandhi, Mahatma Gandhi, é considerado um líder, né? Um líder que tem exemplo dessa dominação carismática, que as pessoas o seguiam, acreditavam nessas palavras. Sabe qual é outro exemplo que nós temos de um líder que representa a dominação carismática? Hitler. O carismático, ele não vem do carisma, da simpatia, do seu carismático, é de conseguir levar as pessoas a pensarem como você, né? Esse é a grande questão da dominação, que tem a ver com essa questão da ideologia. Deixa eu ler bem aqui, Raíssa, o teu, aí a gente finaliza. Poder econômico relativo, sociedade capitalista é sinônimo de sucesso. Na Coreia do Norte, os meios de produção foram isolados bastante da sociedade, né? Então, esse poder econômico adquirido. Aqui nós estamos falando fundamentalmente nessa sociedade capitalista, né? Que é onde quem tem dinheiro consegue, né? Enfim, tem certos privilégios que a maioria da população não tem, né? Não detém. E isso vai desde o seu poder de compra à influência. Porque a gente viu isso lá no processo de socialização, quando a gente falou de status. O poder, a dominação econômica, não é necessariamente que você vai pagar sempre para ter influência, mas é o oposto, né? Você ter esse dinheiro, ele acaba lhe gerando certos privilégios e influência. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Lembrando, então, que a nossa avaliação próxima semana vai ser enviada para vocês. E o roteiro vai ser, gente, processo de socialização que a gente... Bora almoçar, bora. Viu? Tá bom? Pode almoçar, professor? Minha gente, bem na hora que eu tava... É hora de almoçar. Agora tem feijoada, meu amigo. Bora. Bora, Sérgio. Bora, gente. Beijo. Tchau. Sabe o que eu faço todo dia almoçar? Tchau, lá no professora. Aproveitar o almoço ali. Manda pra mim no meu chat privado, no meu nome. Valeu, professor. Valeu.
Manda Quer no almoçar meu... comigo, professor? Quer almoçar aqui